Numa manhã de início de verão, a luz de Lisboa inundava o amplo apartamento no bairro Príncipe Real. Os raios dourados tocavam o piso de madeira polida, mas não conseguiam dissipar o frio que dominava a casa. O apartamento, espaçoso e luxuoso, decorado em estilo minimalista e moderno, exatamente como um CEO de sucesso gostaria de mostrar. Porém, naquela perfeição, havia um vazio invisível que nada podia preencher. Miguel Azevedo estava diante do espelho no corredor, ajustando a gravata. Aos 34 anos, tinha a aparência impecável, alto, porte firme, rosto anguloso e sereno. No meio empresarial de Lisboa, seu nome despertava tanto admiração quanto cautela. A Silvatec, empresa de tecnologia que fundara, figurava entre as mais inovadoras de Portugal. Ainda assim, ao encarar o próprio reflexo, via olhos escuros e vazios. O homem no espelho parecia representar um papel, alguém estranho até para si mesmo. Passo suave soaram atrás dele. Bom dia. Inês Duarte, sua esposa, passava com uma xícara de café fumegante na mão. Lançou-lhe apenas um olhar rápido e seguiu para a varanda. O cabelo castanho preso num coque elegante, o rosto com maquiagem leve, o traje de trabalho impecável, tudo perfeito, sem falhas. Parecia prestes a entrar numa reunião importante, embora fossem apenas 7 horas da manhã. Bom dia, respondeu Miguel, em voz baixa. Mas, como sempre, a saudação soou educada, formal, sem calor. Estavam casados havia 8 meses. Um casamento grandioso, com a presença da alta sociedade lisboeta, empresários, políticos, estilistas, jornalistas. Um casamento dos sonhos, aos olhos de fora. O CEO de sucesso desposando a jovem arquiteta talentosa. Porém, por trás daquela união, crescia um abismo. Inês sentou-se na varanda, como fazia todas as manhãs, observando o movimento na Avenida da Liberdade. Segurava a xícara com as 2 mãos, buscando calor. Os olhos castanhos fixavam o horizonte, não o marido prestes a sair. Miguel vestiu o paletó, pegou a pasta e aproximou-se da porta. Ao pousar a mão na maçaneta, hesitou. Olhou de relance para a varanda. Inês, sozinha naquele espaço amplo, parecia frágil. Ela mordia o lábio inferior, os olhos cheios de pensamentos. Elle qui falar. Inês, ela não se virou, mas respondeu, suave e distante. Hoje também vai chegar tarde? Provavelmente. Reunião com os parceiros japoneses. Pausou. Eu e você? Tenho uma apresentação em Cascais. Pode demorar. Dessa vez ela olhou para ele. Nos olhos havia algo diferente. Uma inquietação, um desejo de partilhar, ainda que sutil. Mas o instante se desfez com o toque do telefone no bolso do paletó. Miguel, precisamos falar. É urgente. O Tiago anda a fazer alguma coisa. A voz tensa de Rui Tavares, seu sócio de longa data, soava do outro lado. Miguel fechou os olhos por um instante e respondeu. Estou a caminho. Ao erguer a cabeça, Inês já voltara o olhar para a rua, como se nunca o tivesse olhado. Tenha um bom dia, disse ela baixinho. Você também. A porta se fechou. No elevador, Miguel sentiu falta de ar. A imagem de Inês solitária na varanda o perseguia. Tinha a sensação de estar deixando escapar algo mais importante que contratos e negociações. O carro seguia para o Parque das Nações, onde a Silvatec erguia-se imponente. Lisboa vibrava com sol e movimento, mas Miguel só sentia peso. Perguntava-se, Inês também se sentia tão vazia? Já teria despertado no meio da noite se perguntando o que seria dele se fossem, de fato, marido e mulher no sentido pleno. No escritório da Silvatec, Rui Tavares o aguardava ansioso. O homem de cabelos grisalhos, leal parceiro e amigo, entregou-lhe um grosso dossiê. Olha isto. Miguel folheou, o semblante escurecendo. Tiago Figueiredo, ex-diretor financeiro recém-demitido, espalhava relatórios falsos, difamando a Silvatec entre investidores. Do Japão ao Vale do Silício, os rumores se alastravam. Os japoneses de Abiram? Miguel perguntou. A voz tensa. Ainda não sabemos. Mas ontem pediram para adiar a reunião. Rui respondeu. Abatido. A raiva subiu. Anos de esforço poderiam ruir pela vingança mesquinha de um homem. Miguel mergulhou em chamadas urgentes.
e-mails, reuniões tensas. Ao meio-dia, o corpo estava rígido, a mente à beira do colapso. Quando a secretária anunciou uma ligação de Inês, ele congelou. Em 8 meses de casamento, ela nunca ligara ao escritório. Diga que retorno depois, pediu, mas a voz soou menos firme. Ela disse que não é urgente, mas gostaria que o senhor retornasse quando pudesse. Insistiu a secretária. Miguel segurou o telefone, hesitante. Um aperto o dominou. Ligou para casa, ninguém atendeu. Chamou o celular, silêncio. O coração acelerou, sem que entendesse por quê. Rui, preciso sair um instante. Miguel, a situação é crítica, é a minha mulher. Volto em 1 hora. A própria frase o surpreendeu. Desde quando Inês se tornara razão suficiente para abandonar um dia caótico na empresa, no caminho de volta ao Príncipe Real, percebeu uma verdade. Sabia pouco sobre a esposa. Não sabia onde ela almoçava, com quem conversava, o que a empolgava no trabalho. Sentia-se como um estranho entrando em casa todas as noites, dividindo o teto com uma mulher educada, mas não o coração. Ao abrir a porta, encontrou Inês na cozinha, diante de desenhos espalhados, ao lado de uma xícara de chá. Ela ergueu os olhos, surpresa. Miguel, aconteceu alguma coisa? Você ligou para mim na empresa. Ela corou levemente. Não era nada importante. Desculpa. Sei que estás ocupado. Conte-me, Inês, por favor. Ela virou-se para os projetos, a voz serena, mas os olhos brilhavam com uma luz rara. Fui convidada para projetar um complexo comercial em Cascais. É uma grande oportunidade, mas exigirá muito tempo, viagens. Sei que você precisa de mim nos eventos da Silvatec. Miguel a encarou. Você quer aceitar? Quero. Muito. É o tipo de obra com que sempre sonhei. Ele assentiu, sem hesitar. Então aceite. Os olhos dela se arregalaram. Mas e você? E os jantares? Os compromissos? Daremos um jeito. Interrompeu. Inês, não abandone seu sonho por causa de festas sem sentido. Um silêncio caiu. Então, os lábios dela se curvaram num sorriso. Não aquele formal, mas um sorriso verdadeiro que iluminava os olhos. Obrigada. Não esperava. Por que eu ficaria triste vendo minha esposa brilhar? Disse Miguel. Pela primeira vez em meses, sentiu leveza. Naquele instante, algo se moveu entre os dois. O abismo permanecia, mas uma pequena ponte se erguia. Miguel pensou, talvez, afinal, o apartamento no Príncipe Real não precise ser para sempre uma casa gelada. Naquela tarde, quando a luz de Lisboa atravessava as amplas janelas da Silvatec, Miguel Azevedo permanecia imóvel diante do computador. Dezenas de e-mails urgentes surgiam. Parceiros desconfiados, investidores inquietos, funcionários preocupados. As palavras dançavam diante dos olhos, mas a mente dele se fixava noutra imagem, o sorriso inesperado de Inês naquela manhã, quando ele lhe dissera para aceitar o projeto em Cascais. Era a primeira vez, desde o casamento, que via seus olhos brilharem daquela forma, como se uma chama surgisse de dentro, forte o bastante para aquecer a distância gelada de tantos meses. Não disse nada, mas aquele sorriso tornava mais leves até as pressões sufocantes da empresa. Miguel, temos de agir rápido. A voz de Rui Tavares o trouxe de volta. O sócio entrou com um grosso dossiê nas mãos. Os boatos lançados por Tiago estão se espalhando. Alguns investidores do Vale do Silício já suspenderam contratos. Miguel fechou os punhos. O nome de Tiago Figueiredo tornara-se fantasma. Confiara nele e pagava agora com a reputação da empresa. Temos provas suficientes para processá-lo? Perguntou. A voz dura. Ainda não, mas precisamos de estratégia. Rui sentou, suspirando. Miguel, você não pode continuar como uma máquina. Precisa de aliados. As palavras ecoaram. Por um instante, Miguel pensou em Inês. À noite, o apartamento no Príncipe Real voltou a se encher do silêncio costumeiro. Miguel chegou tarde, jogou a gravata na poltrona. Inês estava na sala, laptop aberto, os projetos de Cascais iluminando a escuridão. Ainda trabalhando? Perguntou ele, num tom mais suave que o habitual. Ela ergueu os olhos, surpresa com a iniciativa dele. Preciso finalizar alguns detalhes. É um projeto grande. Não quero erros. Miguel se aproximou.
espiando por cima do ombro dela. As linhas arquitetônicas tomavam forma. Não entendia de design, mas sentia a paixão emanando de cada traço. Está lindo, escapou-lhe. Inês se sobressaltou. Em 8 meses, raras vezes ouvira dele um elogio sincero. Seus olhos vacilaram, depois se curvaram num leve sorriso. Obrigada. O silêncio que seguiu não foi pesado. Ela fechou o laptop, sentou ereita. Miguel, ouvi dizer. Aconteceu algo na empresa hoje? Ela a olhou, surpreso. Porque pergunta, porque de manhã, quando saiu, parecia carregar um peso enorme. Escolheu as palavras. Pode compartilhar comigo? Miguel hesitou. Estava acostumado a esconder fraquezas. Mas naqueles olhos castanhos havia sinceridade difícil de recusar. A empresa está em crise. Tiago, lembra-se do ex-diretor financeiro, o que foi demitido por fraude? Ele assentiu. Está espalhando informações falsas, minando a confiança dos investidores. Se não resolvermos rápido, todo o plano de expansão internacional pode ruir. Inês ouviu em silêncio. Pela primeira vez, Miguel não a via apenas como a esposa discreta em eventos sociais, mas como uma mulher que compreendia. Tem certeza de que devia me manter no escuro até agora? Ela disse baixo. Estamos casados. Não quero ser só espectadora. As palavras bateram fundo. Estamos casados. Mas até ali, ele agira como se fossem estranhos sob o mesmo teto. Respirou fundo. Inês, me perdoe. Ela ergueu o olhar, surpresa. Perdoar por quê? Por nunca ter te considerado parte da minha vida. Naquele instante, uma fissura surgiu na muralha invisível entre eles. Pela fenda, a luz entrou. Nos dias seguintes, a Silvatec continuava em tensão, mas algo mudara. À noite, em casa, Inês o questionava, puxava a conversa, até opinava. Falava de contatos no meio da arquitetura, de empresários do setor imobiliário. Posso sondar quem Tiago procura, disse certa noite, durante o jantar na cozinha. Às vezes, arquitetos também lidam com empresas de tecnologia para integrar soluções. Miguel a olhou, surpreso com a força que emergia daquela mulher, antes submissa às convenções familiares. Inês, não quero que você se envolva em algo perigoso. Isto não é só sobre você, respondeu firme. É sobre a nossa vida. Miguel ficou em silêncio. Nunca ouvira Inês dizer nossa com tanto peso. Uma semana depois, Miguel entrou na sala de reuniões. Sobre a mesa, relatórios de Rui e outra pasta. Abriu-a. Lista de empresas que Tiago havia contatado, rumores espalhados. No fim da página lia-se: documentos fornecidos por Inês Duarte. Ele levantou os olhos. Inês, sentada ao fundo, serena, como se sua presença ali fosse natural. Rui estava surpreso, mas ao ouvi-la analisar a conexão entre construtoras e empresas de tecnologia, só pôde assentir em respeito. Naquele instante, Miguel percebeu. Seu casamento estava mudando. Inês já não era a mulher solitária da varanda, segurando uma xícara em busca de calor. Estava entrando em sua vida, não só com afeto, mas com inteligência e decisão. E Miguel, pela primeira vez, sentiu o coração verdadeiramente vibrar. Lisboa à noite tinha uma beleza bem diferente do dia. As ruas de pedra estavam vazias, e as luzes amarelas da Avenida da Liberdade formavam uma corrente brilhante, como um rio atravessando a cidade. Mas, no apartamento elegante no Príncipe Real, era a luz suave da cozinha que aquecia o silêncio. Miguel chegou mais tarde que de costume. O dia na Silvatec fora sombrio. Os boatos continuavam. Os japoneses ainda adiavam reuniões. Estava exausto. Tirou o paletó, afrouxou a gravata, foi em direção à cozinha em busca de água. Mas um aroma inesperado o fez parar. Era doce, aconchegante, com notas de canela e leite condensado espesso. Um cheiro que evocava memórias, familiar e distante, como um chamado do passado. Entrou na cozinha. Inês estava diante do fogão, mexendo uma panelinha com uma colher de pau. Vestia uma camiseta simples, o cabelo solto sobre os ombros. Nada da mulher impecável de camisa branca e saia lápis. Inês chamou baixinho, para não assustá-la. Ela se virou, as bochechas levemente coradas, um sorriso tímido nos lábios. Não consegui dormir. Então, fiz doce de leite, receita da avó Matilde.
Miguel se aproximou, ainda surpreso. Eu não sabia que você gostava de cozinhar, porque nunca tive oportunidade, respondeu, mexendo a mistura, a voz suave, mas carregada de algo mais profundo. Achei que você só gostava de restaurantes sofisticados, pratos elaborados. Miguel silenciou. Em 8 meses, nunca pensara em perguntar se a esposa cozinhava ou o que gostava. Está um cheiro maravilhoso, disse, sincero. Os olhos dela se ergueram, brilhando com calor inesperado. A avó Matilde dizia, comida feita com amor sempre tem um sabor diferente. Ela sorriu levemente e continuou mexendo. A colher de pau se movia ritmada, quase como uma canção de ninar. Miguel sentou-se, apenas observando-a. Pela primeira vez, via Inês em sua essência. Simples, natural, sem máscaras. Você sente falta de Évora? Perguntou. De repente, ela parou, surpresa. Por que essa pergunta? Porque quero saber. Um suspiro escapou. O olhar dela se perdeu. Sinto muita falta. Évora é pequena, mas cheia de lembranças. A casa da avó Matilde ficava perto da praça. Tinha um pomar de laranjas. Todas as manhãs, ela acordava cedo, fazia pão e levava aos vizinhos. Dizia, não se pode guardar ódio quando se oferece pão quente. A voz dela tremeu ao final. Miguel percebeu a dor escondida. Ela já faleceu, não é? 3 anos atrás. No dia do nosso casamento, respondeu, baixando os olhos. Miguel ficou sem palavras. Naquela noite de festa e aplausos, sua esposa escondia o luto e ele, no papel de noivo, nem notara. Quis pedir desculpas, mas a garganta travou. Inês desligou o fogo, serviu 2 tigelinhas e colocou uma diante dele. Prova, tem que ser quente. Miguel pegou a colher. O sabor doce e cremoso se espalhou na boca. Intenso, suave, cheio de memória. Mais que comida, era afeto. Maravilhoso, murmurou. Inês sorriu, corada, também provou, e ficaram em silêncio. Só o som das colheres no vidro. Naquele instante, sem palavras, algo mudou. A muralha invisível que os separava tremeu. Miguel pousou a colher e a encarou. Inês, eu gosto de você, assim. Não da imagem que tenta manter para agradar famílias e festas, mas de você, verdadeira. Os olhos dela tremeram. Não respondeu, mas estavam cheios de emoção. Miguel tocou suavemente sua face. Ela hesitou um segundo, mas não desviou o olhar. As respirações se encontraram. Então, ele se inclinou. O beijo veio lento, suave, como uma pergunta. Inês correspondeu, tímida, mas sincera. Não era o beijo forçado das cerimônias, nem o dever conjugal. Era um começo, pequeno, mas capaz de mudar tudo. Quando se afastaram, Inês sussurrou, a voz trêmula, há quanto tempo estamos fingindo ser outras pessoas? Miguel sorriu, apoiando a testa na dela. Tempo demais. O riso leve ecoou pela cozinha, misturado ao aroma doce do doce de leite. Lá fora, Lisboa dormia, mas no apartamento do príncipe real, 2 pessoas que viviam distantes começavam, enfim, a se encontrar. Na manhã seguinte, o sol de Lisboa atravessava as amplas janelas do apartamento no Príncipe Real. Miguel acordou com uma sensação estranha. Pela primeira vez em meses, dormira profundamente, sem ser assombrado pelo trabalho. Sobre a mesa da cozinha, um bilhete repousava. Obrigada por ontem. Guardei doce de leite na geladeira para ti, Inês. Ele sorriu, dobrou o papel e o colocou no bolso da camisa, como se quisesse guardá-lo junto ao coração. Mas ao entrar na Silvatec, a realidade voltou a pesar. Rui Tavares o aguardava com uma pasta grossa. Más notícias, Miguel, disse Rui, o rosto tenso. O grupo japonês cancelou oficialmente o contrato. Receberam um relatório anônimo de Tiago Figueiredo. Miguel pegou os papéis, os olhos percorrendo rapidamente as linhas inventadas. Números de prejuízo, acusações de fraude, previsões de falência em 6 meses. O peito se apertou. Maldito Tiago. Ele quer destruir tudo. Rui assentiu. E não para por aí. O boato já chegou ao Vale do Silício. 3 parceiros americanos acabaram de ligar. Suspenderam a cooperação até que tudo se esclareça. A manhã inteira passou em chamadas urgentes. Rostos de funcionários aflitos.
Cada nova notícia era como uma faca na autoestima de Miguel. No início da tarde, Cláudia, sua secretária, entrou cautelosa. Senhor Miguel, sua esposa ligou. Disse que não era urgente, mas gostaria que o senhor retornasse quando pudesse. Miguel ergueu os olhos, surpreso. Inês nunca ligara para ele durante o expediente. Uma parte dele queria ignorar, mas algo o impulsionou a pegar o telefone. Ninguém atendeu. Tentou o celular, apenas a gravação automática. Um aperto estranho tomou conta do peito. Ele se voltou para Rui. Preciso passar em casa, só 1 hora. Miguel, agora não é hora, é a minha esposa. Interrompeu Miguel, sentindo pela primeira vez o peso verdadeiro daquela palavra. Quando abriu a porta do apartamento, suspirou de alívio. Inês estava na cozinha, diante dela um monte de plantas arquitetônicas e uma xícara de chá. Está bem? Ele perguntou, aproximando-se rápido. Ela o olhou, surpresa. Miguel? Pensei que estivesse no escritório. Você ligou e depois não atendeu. Fiquei preocupado. Inês piscou, então sorriu sem graça. Desculpa, não era nada urgente. Só queria compartilhar algo contigo. Sobre a mesa, desenhos detalhados. O projeto de um complexo empresarial em Cascais. Recebi a proposta esta manhã. É o maior projeto da minha carreira. Mas vai exigir viagens, reuniões, e eu sei que sua família espera que eu esteja sempre disponível nos eventos sociais. Miguel a encarou. Pela primeira vez, os olhos dela brilhavam sem esconder a paixão. Você quer aceitar? Perguntou. Quero. Ela assentiu, mas a voz ainda hesitava. Pensei que você seria contra. Miguel se sentou em frente, pousou a mão sobre as plantas. Então aceite. Inês ficou imóvel. Mas e os jantares? As recepções? Daremos um jeito. Não pode desistir dos seus sonhos, por causa de convenções que nem eu suporto. Um sorriso lentamente se espalhou no rosto dela. Não um sorriso formal, mas verdadeiro. Obrigada, Miguel. Não esperava por isso. Ele sentiu o coração acelerar, não por contratos ou cifras, mas pela luz nos olhos dela. Naquele instante, Inês deixou de ser a esposa exemplar que a família exigia. Era uma arquiteta apaixonada, e ele, pela primeira vez, sentiu o orgulho de tê-la ao lado. O telefone tocou. Rui. Miguel olhou para a tela, depois o colocou de lado. Não vai atender? Perguntou Inês. Pode esperar, respondeu ele. E pela primeira vez, era verdade. Naquela noite, Miguel voltou tarde. O corpo exausto, os ombros pesados após um dia caótico. Foi até a cozinha buscar água, mas parou diante de uma cena que desacelerou seus batimentos. Inês estava diante do fogão, cabelo solto, blusa simples. Da panela vinha um aroma doce e acolhedor. De novo? Ele riu baixo. Ela se virou corada. Não conseguia dormir. Resolvi fazer o doce de leite da avó Matilde. Ele se aproximou, aspirando fundo aquele cheiro de infância. Você sente falta de Évora, não é? Ela parou, surpresa nos olhos. Todos os dias, mas nunca achei que se interessasse. A frase caiu pesada. Miguel percebeu o corte que representava. Ele nunca perguntara, nunca mostrara interesse. Respirou fundo e disse devagar: quero conhecer tudo sobre você, Inês. O que gosta, do que sente falta, seus sonhos. O olhar dela vacilou. Por um instante, Miguel viu a Inês verdadeira, frágil, mas sincera e cheia de vida. Quando a tigela de doce foi colocada diante dele, provou. Continuava delicioso como na noite anterior, mas agora o sabor vinha com a sensação de ser admitido no mundo íntimo dela. Ele a encarou, a voz grave. Gosto de você, Inês, da sua verdade, não da versão que acha que esperam de você. Os olhos dela marejaram. Ficaram em silêncio, até que ele se inclinou e tocou os lábios dela. O beijo foi diferente. Não obrigação, mas reconhecimento. Quando se afastaram, Inês sussurrou: talvez possamos ser mesmo uma equipe. Miguel sorriu, abraçando-a mais forte. Já somos. No dia seguinte, aquelas palavras se tornaram realidade. No escritório, em meio ao caos causado por Tiago espalhando boatos, Miguel recebeu uma ligação de Inês. Miguel, pensei em algo, disse ela, a voz firme, sem a timidez de antes.
No meu meio conheço gente que trabalha com incorporadoras e empresas de tecnologia. Posso descobrir onde o Tiago anda espalhando essas informações. Miguel congelou. Inês, não quero que se envolva. Por que não? Somos casados. Os problemas da Silvatec também são meus. Ele olhou para Rui, que demonstrava surpresa e esperança. Você faria isso mesmo? Miguel perguntou. Claro, e ainda posso apresentar empresários de Cascais. Talvez alguns compensem os contratos perdidos. Um calor brotou no peito dele. Antes, via Inês como um enfeite do casamento. Agora, ela provava. Era uma aliada de verdade. Isso seria incrível, murmurou Miguel. Então deixa comigo. Ah, Miguel. Ela pausou, a voz suave mas decidida. Hoje é minha vez de preparar o jantar. Chegue cedo. A ligação terminou. Miguel ficou imóvel, um sorriso espontâneo surgindo. Rui o observava, incrédulo. O que foi isso? Perguntou. Miguel respondeu, os olhos brilhando. Foi a minha parceira. Naquela noite voltou mais cedo do que nunca. Levava nas mãos um ramalhete de margaridas brancas, não rosas vermelhas rebuscadas, mas flores simples e puras. Ao abrir a porta, o cheiro de alho, cebola e manjericão tomou conta. Inês estava ali, de avental, cantarolando com o rádio. Para mim, ela exclamou ao receber as flores. Para você. Miguel sorriu. Ela cheirou as pétalas, os olhos iluminados. São as minhas favoritas. Como sabia? Não sabia. Confessou. Foi sorte. Inês riu, o som ecoando na cozinha como a melodia mais bela que Miguel já ouvira. Jantaram juntos, conversando sobre o projeto em Cascais, sobre os clientes que ela apresentaria. Miguel a escutava não mais o homem dos números, mas um marido verdadeiramente atento. Quando a refeição terminou, ele murmurou. Gosto do som disso, sermos uma equipe. Ela sorriu, o olhar faiscante. Então seja meu aliado, Miguel. Naquele instante, duas pessoas que antes apenas representavam papéis num casamento arranjado, descobriram uma verdade. Poderiam ser aliados, não só no amor, mas na vida inteira. Lisboa, início de abril, o ar ainda frio. Pela manhã, Miguel entrou na Silvatec com o semblante mais duro que o habitual. As más notícias de Tiago Figueiredo continuavam a se espalhar. Alguns jornais econômicos já citavam a Silvatec como empresa em crise de credibilidade. Rui Tavares deixou o jornal sobre a mesa. A imprensa já começou a morder. Miguel suspirou, os olhos correndo pelas manchetes dolorosas. Maldito Tiago, ele sabe onde atacar. A reunião se arrastou durante toda a manhã. Ao terminar, a cabeça de Miguel pesava como chumbo. Estava prestes a pedir café quando Cláudia, a secretária, entrou. Senhor Miguel, sua esposa está na linha. Miguel parou. Desde o dia em que Inês dissera, hoje é minha vez de cozinhar, ele passara a esperar pela voz dela. Atendeu. Uai, Inês, desculpa incomodar. Sei que você está cheio de problemas. A voz dela soava calma, mas ele percebeu uma firmeza nova. Mas estive pensando, você não precisa enfrentar o Tiago sozinho. Miguel Endireituza. Surpreso. Como assim? Liguei discretamente para dois conhecidos no setor da construção. Um deles ouviu falar do Tiago numa reunião. Ele anda vendendo consultoria financeira, baseada em informações internas da Silvatec. Se conseguirmos provas, você pode processá-lo não só por difamação, mas também por uso indevido de informação confidencial. Miguel ficou em silêncio alguns segundos. Ela estava fazendo exatamente o que ele e Rui tentavam sem sucesso. Inês, tem certeza de que quer se envolver? Absoluta. Somos uma equipe, lembra? O coração dele apertou, mas não de medo. Era emoção. Pela primeira vez, via a esposa não apenas como companheira de teto, mas como parceira de luta. Obrigado, Inês. Você é incrível. Do outro lado, ela riu baixinho. Só estou fazendo o que devia ter feito há muito tempo. Ah, e Miguel, não chegue tarde hoje. Preparei um prato que você vai gostar. Ele desligou, sorrindo sem perceber. Rui, em frente, o encarava. O que houve com você? Está sorrindo. Miguel respondeu, meio sério, meio brincando. Minha esposa virou a melhor aliada que eu poderia ter. Naquela noite, ao entrar no apartamento, o aroma da cozinha já enchia o ar.
Inês, de avental, mexia uma panela de risoto de manjericão. "Você chegou mesmo cedo", exclamou ela. "Cumpri ordens da chefe." Miguel sorriu, colocando um ramalhete de margaridas brancas sobre a mesa. Inês se surpreendeu, depois sorriu radiante. "De novo? Agora já sei que são as suas favoritas." Juntos, arrumaram a mesa, jantaram. O ar não estava mais pesado. Conversaram sobre o projeto de Cascais dela, sobre as reuniões tensas dele. Não eram respostas de conveniência. Desta vez, escutavam de verdade. "Sabe o que mais me surpreende?" Miguel perguntou ao final da refeição. "O quê?" "Que afinal consigo relaxar em casa. Nunca pensei." Inês o fitou, os olhos brilhando. "Eu também. Sempre achei que esta casa fosse só um cenário. Mas talvez esteja se tornando um lar." Naquele instante, Miguel sentiu um calor se espalhar. Um sentimento que pensava ter perdido. Nas semanas seguintes, a situação da Silvatec começou a melhorar. Graças às informações de Inês, Rui encontrou provas de que Tiago usava documentos internos para atrair clientes. Entraram com processo judicial. Ao mesmo tempo, Inês apresentou Miguel a 2 empresários de Cascais, abrindo portas para novos contratos. Miguel percebeu que, ao voltar para casa, já não se sentia vazio. Pelo contrário, aguardava as noites perfumadas de comida, iluminadas pelos olhos radiantes de Inês. Numa noite tardia, exausto do trabalho, encontrou-a novamente na cozinha. Desta vez, não doce de leite, mas caldo verde, a tradicional sopa portuguesa. "Está me mimando, Inês?" ele brincou, largando-se na cadeira. "Talvez. Mas também precisava te perguntar algo." Ela hesitou. "Você tem medo de falhar?" Miguel a olhou, surpreendido. Aquela pergunta não vinha de uma esposa de conveniência, mas de uma amiga verdadeira. "Todos os dias", confessou. "Tenho medo de perder a empresa, de não ser o filho que meu pai espera, de não ser o marido que você merece." Inês pousou a concha, sentou-se ao lado dele, segurou-lhe a mão com doçura. "Miguel, você não precisa ser perfeito, só precisa ser verdadeiro." Ele se virou, mergulhou no olhar dela. Ali não havia julgamento, apenas compreensão, uma compreensão que jamais recebera de ninguém. Miguel inclinou-se e a beijou. Desta vez, não era tímido, mas ardente, prolongado, cheio de desejo de viver com verdade. Quando se afastaram, ainda ofegantes, Inês sussurrou: "Acho que, afinal, estamos nos apaixonando." Miguel a envolveu no peito. "Sim, devagar, mas de verdade." A partir daquele dia, a rotina mudou. De dia, Miguel enfrentava a crise da empresa. À noite, Inês cozinhava e eles conversavam por horas. Ele lhe contava sobre a infância sob a rigidez de Antônio. Ela lhe falava das manhãs correndo pelo pomar de laranjas em Évora. Cada história, cada riso, cada olhar, pouco a pouco, costurava os 8 meses de distância. E justamente em meio às provações, algo silencioso florescia. Não barulhento, não efêmero, mas persistente, como uma muda buscando a luz. Maio chegou a Lisboa trazendo chuvas repentinas. Na varanda do apartamento no Príncipe Real, Inês colocou alguns vasos pequenos lavanda, hortênsia para suavizar o cinza úmido do céu chuvoso. Miguel a observava de dentro de casa, tomado por uma sensação estranha, uma familiaridade que jamais imaginara encontrar naquele apartamento. Tudo parecia finalmente entrar nos eixos. A Silvatec, graças às provas contra Tiago, havia aberto o processo e começava a recuperar a confiança dos parceiros. O novo contrato em Cascais trazia o fluxo de caixa necessário. Miguel já não se afundava em noites intermináveis de ansiedade. E em casa tinha Inês. Os jantares cheios de risadas, as manhãs em que ela deixava bilhetinhos na cozinha. O apartamento que fora frio agora se tornara um verdadeiro lar. Mas a felicidade, às vezes, é mais frágil que uma chuva de primavera. Numa manhã, enquanto Miguel ajustava a gravata, ouviu passos apressados. Inês saiu do banheiro, pálida. "Está bem?" ele perguntou. Preocupado. Ela forçou um sorriso. Deve ter sido algo que comi ontem. Mas logo correu de volta ao banheiro e vomitou violentamente. Miguel a seguiu, amparando-a. Era a primeira vez que a via tão frágil. "Vou cancelar as reuniões. Fico com você." "Não, Miguel.
Ela balançou a cabeça, limpando a boca. Hoje você tem uma apresentação importante com investidores americanos. Não posso ser o motivo da sua falha. Ele hesitou, dividido entre o trabalho e a mulher diante dele. Mas diante da firmeza dela, saiu de casa contrariado. Durante a apresentação, a mente de Miguel vagava. A cada slide, lembrava do rosto pálido de Inês no banheiro. Mal terminou, correu direto para casa. O apartamento estava silencioso. Inês estava sentada no sofá, segurando uma caixinha branca. O rosto dela era sério, o olhar indecifrável. Inês chamou. O coração acelerado. Ela ergueu os olhos marejados e lhe entregou a caixa. Dentro, um teste de gravidez, com 2 linhas vermelhas bem visíveis. O ar pareceu congelar. Miguel segurou o objeto, atônito. Você tem certeza? Fiz 3 testes, todos positivos. Inês respondeu, os olhos cheios de medo. Miguel, sei que não estava nos planos. Mal começamos a nos descobrir. E agora isso? Ele a interrompeu, tomando-lhe a mão. Como você se sente? Ela ficou em silêncio, depois sussurrou, assustada, mas também feliz. 3 meses atrás, seria só mais uma obrigação. Mas agora, parece real, parece família. Miguel a encarou. Naquele instante, todas as preocupações com negócios e finanças desapareceram. Restava apenas a verdade. Ele se tornaria pai. Com a mulher que estava aprendendo a amar de verdade, ele a abraçou forte. Estou feliz, Inês. Assustado, sim, mas feliz. As lágrimas dela caíram junto ao sorriso. Mesmo? Mesmo. Sentaram-se juntos, em silêncio. Do lado de fora, a chuva de primavera caía suave, mas ali dentro nascia um novo começo. Desde a notícia, o clima em casa mudou. Miguel se tornou mais atencioso. Lembrava Inês de tomar leite, passeava com ela pelo Jardim da Estrela, buscava livros sobre gravidez. Uma noite, colocou um sobre a mesa. Ser pai presente. Inês riu ao ver. Mais um livro, este é especial. Ensina como não repetir os erros do meu pai. Ela passou os braços em volta do pescoço dele. Miguel, você não precisa de livros para ser diferente do Antônio. O simples fato de se importar já mostra que será um bom pai. Ele suspirou, apoiando a testa no ombro dela. Nunca se sentira tão confortado. Mas a alegria não durou intacta. No início de junho, o telefone de Miguel tocou às 6 da manhã. A voz trêmula do pai, Antônio Azevedo, soou. Miguel, sua mãe, Helena, teve um AVC. Estamos no hospital de Santa Maria. O coração dele parou. Inês, mesmo grávida, levantou-se imediatamente. Falo com você. Não precisa, Inês. Descanse. Miguel, sua mãe está no hospital. Claro que vou. Saíram juntos sob a garoa, os corações disparados. No corredor da UTI, Antônio parecia acabado, os cabelos em desalinho. Ontem à noite ela estava bem. Depois, às 3 da manhã, não respondia mais. O médico informou. Helena estava viva, mas havia alto risco de sequelas. Teriam de esperar 48 horas. Miguel desabou na cadeira, a cabeça entre as mãos. Pela primeira vez, sentia-se totalmente impotente. E foi Inês, com apenas 3 meses de gravidez, quem virou seu apoio. Trouxe café, ligou para organizar os compromissos, acalmou o sogro, sentou-se ao lado de Miguel, a mão delicada sobre a dele. Não sabemos o futuro, mas estamos aqui, juntos, disse baixinho. Nos olhos marejados dela, Miguel viu uma força que nunca havia notado. 2 dias depois, Helena abriu os olhos. A fala lenta, interrompida, mas reconheceu o marido, o filho e também Inês. Miguel a abraçou, as lágrimas escorrendo. Naquela noite, ficou sozinho no corredor, olhando as luzes do hospital. Seu mundo estava em revolução. A empresa ainda em crise, a esposa grávida, a mãe à beira da morte. Sentia-se pequeno, mas sabia, já não estava sozinho. Atrás dele, Inês pousou a mão em seu ombro. Miguel, vamos superar isso. Ele a envolveu nos braços. Com uma equipe como a nossa, tenho certeza. Dentro dele, o amor que apenas começara já criava raízes, mas também compreendia. Essa felicidade era frágil e qualquer segredo revelado poderia abalá-la profundamente.
O verão se espalhava por Lisboa. O sol intenso cobria as casas antigas, as ruas de pedra irregular do bairro Alto e os telhados vermelhos inclinados do Príncipe Real. No apartamento de Miguel e Inês, a felicidade parecia crescer. A barriga dela mais arredondada, os desenhos do projeto em Cascais avançando, a Silvatec recuperando sua reputação. Todas as noites, Miguel chegava mais cedo para caminhar com a esposa no Jardim da Estrela. Ele pousava a mão sobre a barriga dela, ouvindo o batimento frágil da nova vida. Inês sorria radiante, os olhos cheios de ternura. Naquele instante, acreditavam que o amor deles havia realmente amadurecido. Mas a confiança é, às vezes, mais frágil do que imaginam. Numa tarde de fim de semana, após visitar Helena, agora parcialmente recuperada do AVC, Miguel foi chamado pelo pai. Antônio Azevedo, sempre tão imponente, parecia envelhecido, os olhos revelando uma rara hesitação. Miguel, precisamos conversar. Ele assentiu, seguindo o pai até o pequeno jardim atrás do hospital. O ar estava abafado, o som das cigarras ensurdecedor e o coração de Miguel se agitava. Antônio ficou em silêncio por um longo tempo antes de suspirar. Sua mãe e eu temos que te contar algo sobre o seu casamento. Miguel franziu o senho. O que quer dizer? O casamento com Inês não foi coincidência. A voz soou grave. Foi arranjado. As palavras caíram como um golpe. Arranhado? Sim. Eu e o pai dela cuidamos de tudo. Vocês acham que se conheceram por acaso, mas não. Organizamos encontros, criamos as circunstâncias. Miguel ficou paralisado. A imagem do casamento luxuoso surgiu em sua mente. Durante anos, acreditou que era apenas um acordo social, mas nunca imaginara que tudo tivesse sido planejado tão minuciosamente. Mas, por quê? Perguntou, a voz embargada. Antônio respondeu, porque precisávamos unir as famílias, fortalecer os negócios, e porque sabíamos que juntos vocês poderiam construir algo sólido. Miguel fechou os punhos. Achava que havia escapado da sombra do pai. Acreditava que o amor por Inês era fruto de sua própria escolha. Mas agora, tudo parecia desmoronar. Inês sabe? Perguntou, quase num sussurro. O silêncio do pai foi a resposta. No caminho de volta, Miguel dirigia com a mente em turbilhão. A raiva não era apenas contra o pai, mas também contra si mesmo. Se Inês sabia, por que não contou? Se não sabia, ele deveria contar. Ao entrar no apartamento, viu Inês à mesa, escrevendo no diário de trabalho. Quando percebeu, ela sorriu. Chegou cedo. Fiz sopa de legumes. Ele ficou imóvel. Nos olhos dela havia confiança plena, uma paz que ele temia destruir com uma única frase. Inês, precisamos conversar. Disse, sentando-se, a voz russa. Ela ergueu o olhar, preocupada. Aconteceu alguma coisa? Miguel respirou fundo e falou direto. Nosso casamento foi arranjado. O silêncio caiu sobre o cômodo. Os olhos de Inês se arregalaram. A colher em sua mão tremeu. O quê? Nossos pais planejaram tudo. Não foi acaso. Ela largou a colher, levantando-se de súbito. O rosto empalideceu. Você já sabia? Descobri Road. Inês levou a mão ao ventre e recuou um passo, como se precisasse de distância para respirar. Miguel, isso quer dizer que todas as nossas escolhas foram falsas? Não, ele gritou, o coração acelerado. O que temos agora é real. Como posso acreditar? Lágrimas escorreram. Desde o início, tudo foi manipulado. Até o dia em que me casei com você, foi mentira? Miguel tentou tocar lá, mas ela se afastou. Inês, olha para mim. O que sentimos hoje não tem nada a ver com nossos pais. Foi escolha nossa. Ela balançou a cabeça, os olhos feridos. Eu preciso de tempo. Sem mais nada dizer, Inês entrou no quarto e trancou a porta. Miguel ficou parado na cozinha, os braços pendendo, sentindo o mundo ruir diante de si. Naquela noite, ele permaneceu no sofá, sem dormir. Cada som ecoava, o tic-tac do relógio, a chuva batendo na janela. Queria bater na porta dela, mas sabia que não podia. O medo o consumia como nunca antes. Não era medo da empresa, nem dos rivais, mas de perder Inês. Na manhã seguinte, Inês saiu do quarto com o rosto inchado de tanto chorar. Não olhou para ele, apenas disse, vou passar uns dias em Évora. Preciso pensar.
Miguel quis impedir, mas o olhar dela era firme. Entendeu que pressionar la pioraria. A porta se fechou. O som dos passos dela se afastou pela escada. No apartamento luxuoso, o vazio frio voltou a dominar. Durante os dias em Évora, Miguel mergulhou na escuridão. Ia à empresa, mas não se concentrava. Rui notou a mudança. Insistiu em saber, mas Miguel apenas sacudiu a cabeça. À noite, voltava ao apartamento sem cheiro de comida, sem flores novas na varanda. Pegava o celular, escrevia mensagens que não enviava. Inês, volta para casa, preciso de você. E apagava em seguida. Uma semana se passou, o silêncio o castigando. Em Évora, Inês caminhava pelo velho pomar de laranjeiras da avó Matilde. O aroma doce da fruta trazia lembranças da infância. Perguntava-se, teria sido livre algum dia? Do casamento até agora, tudo não passara de um plano dos adultos, mas ao tocar a barriga, sentiu a vida crescendo dentro dela. Uma pergunta ecoou em seu coração. Se tudo foi encenado, por que os sorrisos, as lágrimas, os beijos pareciam tão verdadeiros? Numa tarde, Miguel dirigiu até Évora. Encontrou-a sentada num banco de pedra em frente à velha igreja. O rosto sereno, mas os olhos profundos. Ele sentou-se ao lado, em silêncio por um longo tempo. Por fim falou, Inês, eu não escolhi me casar com você naquele dia, mas todos os dias depois, eu escolhi ficar com você. Ela virou-se, lágrimas correndo. Mas será que isso basta? Miguel segurou a mão dela. A voz trêmula. Para mim, basta. Porque eu te amo. Sob a luz dourada do entardecer, Inês o encarou em silêncio. No meio da crise de confiança, uma semente de perdão começava a ser plantada. Mas será que cresceria em árvore ou murcharia? O outono chegou a Lisboa, trazendo a brisa fresca do rio Tejo pelas ruas de pedra. No apartamento em Príncipe Real, Inês sentava-se à janela, acariciando a barriga já pesada. As semanas em Évora lhe deram alguma paz, mas a ferida no coração ainda não cicatrizara por completo. Ela havia voltado para Miguel, mas a distância invisível permanecia não em brigas, mas em silêncios longos e cautela nos gestos. Desde a confissão do pai, Miguel vivia como quem caminha na corda bamba. Cuidava dela em cada detalhe, mas temia que esse cuidado fosse visto apenas como obrigação. Estava presente, mas os olhos de Inês, muitas vezes distantes, pareciam perguntar, o que estamos vivendo é real. Na última noite de setembro, Inês se remexia sem parar. Uma dor surda começou a se espalhar pelo baixo ventre. Miguel, chamou, à voix tremula. Ele se ergueu de imediato. Está bem? Acho que chegou a hora. Ela apertou a mão dele, o suor brotando. O sangue de Miguel gelou, mas apenas por um instante. O instinto assumiu. Pegou a mala já preparada, chamou um táxi e a ajudou a descer as escadas. A cada passo, a dor de Inês aumentava, mas ela suportava com os dentes cerrados. O hospital de Santa Maria brilhava em luzes, corredores cheios de passos apressados. Inês foi levada à sala de parto. Miguel segurava sua mão, entre o pânico e a determinação. Estou aqui. Não vou sair. As contrações a faziam ranger os dentes, lágrimas escorrendo pelos cantos dos olhos. Doi tanto. Miguel limpava o suor do rosto dela, sussurrando, força, meu amor. Só mais um pouco. As horas se arrastaram como uma batalha. Miguel nunca a vira tão forte. E mesmo na dor, Inês agarrava sua mão como se a presença dele fosse o único apoio em meio ao caos. Por fim, o choro de um bebê rompeu o ar. Uma menininha pequena, vermelha, foi colocada no peito de Inês. Uma menina, anunciou o médico, sorrindo. Inês desatou a chorar, abraçando a filha. Miguel ficou parado, os olhos marejados. Tocou a mãozinha delicada e murmurou, trêmulo, bem-vinda, Júlia. Naquela noite, Miguel permaneceu ao lado da cama, observando mãe e filha dormirem. Ali, todas as dúvidas, todas as feridas da verdade amarga se dissiparam. Restava apenas uma certeza. Esta é a minha família. Baixinho como um juramento, ele disse, não me importa como começou, o que importa é isto. Vocês são a minha verdade. Nos dias seguintes, o apartamento se transformou num mundo novo. O choro de Júlia preenchia as madrugadas, as refeições eram às pressas, fraldas empilhadas,
Inês exausta, mas o olhar dela brilhava de um modo novo ao fitar a filha. Numa tarde, Miguel chegou cedo e encontrou Inês embalando Júlia. Ela cantava baixinho uma canção de ninar antiga que a avó Matilde entoava. Não percebeu Miguel na porta, ouvindo em silêncio. Quando se virou e cruzou o olhar com ele, algo mudou. Não havia mais distância, mas compreensão. O que foi? Ela perguntou. Miguel aproximou-se, beijando-lhe a testa. Você é incrível. Inês sorriu de leve e murmurou. Não, nós somos. Ainda assim, a vida de pais não era só cor-de-rosa. Noites sem dormir, crises de choro de Inês por exaustão, reuniões que Miguel abandonava porque a filha adoecia. Às vezes, a tensão pesava de novo. Numa noite, depois de lutar horas para fazer Júlia dormir, Inês suspirou. Os olhos marejados. Miguel, às vezes sinto que não consigo, que não sou suficiente. Ele a envolveu por trás, sussurrando. Você é mais que suficiente. E não está sozinha. As palavras desfizeram um nó no peito dela. Inês se apoiou nele, lágrimas caindo, mas dessa vez eram de alívio. Nos meses seguintes, Júlia tornou-se um espelho do amor deles. Cada sorriso, cada mãozinha apertada, cada balbúcio mostrava. Se o amor não fosse verdadeiro, como poderiam ter criado algo tão milagroso? Numa noite de inverno, Lisboa sob garoa fina, Miguel trabalhava num e-mail. Inês lhe trouxe uma xícara de chá, sentou-se ao lado. Miguel, chamou suave. Sabe o que percebi? Ele ergueu os olhos, sorrindo. O quê? Que não importa se nosso começo foi arranjado. O que importa é que, todos os dias, escolhemos ficar. Miguel apertou a mão dela, emocionado. E eu vou escolher você todos os dias da minha vida. Sentaram juntos, olhando a chuva na vidraça. Ambos sabiam. O amor deles havia se transformado de dúvida em confiança, de obrigação em escolha. E Júlia era a prova viva desse amor. A primavera chegou a Lisboa, e as árvores de jacarandá tingiam de roxo toda a avenida. No apartamento em Príncipe Real, Inês levou Júlia agora com 5 meses até a varanda. A bebê ria para os pardais no fio elétrico. Inês sorriu, mas dentro dela ainda havia uma mágoa. Desde que descobrira a verdade, nunca havia sentado para conversar de fato com os sogros. Miguel sabia disso. Numa noite, enquanto embalava a filha, disse baixinho, talvez esteja na hora de falarmos com os nossos pais. Inês ficou em silêncio. A proposta fez seu coração apertar. Mas ao olhar o rostinho de Júlia, compreendeu. Para construir um futuro para a filha, precisavam se libertar do peso do passado. Escolheram um domingo à tarde para visitar os Azevedo. A mansão antiga no Restelo continuava imponente, mas dessa vez Inês entrou com outra postura. Já não era a noiva tímida de antes, e sim mãe e esposa que havia atravessado provações. Helena os recebeu à porta, ainda caminhando devagar após o AVC, mas os olhos se iluminaram ao ver a neta. Minha linda netinha, murmurou, os braços trêmulos envolvendo Júlia. A cena comoveu Inês. Recordou-se dos dias em que, ao lado de Miguel, temeu pela saúde de Helena, lembrando do instante em que ela a chamara de filha pela primeira vez. Antônio esperava na sala, rosto sério, mas olhar ansioso. Sabia que aquela conversa era inevitável. Depois do almoço, enquanto Helena passeava com a neta no jardim, Inês e Miguel sentaram-se diante dele. O ar era pesado. Miguel começou. Pai, precisamos falar sobre o nosso casamento. Antônio suspirou, apoiando os cotovelos nos joelhos. Eu sei, vocês se sentem enganados. Inês ergueu o olhar. A voz calma, mas firme. Não é só sentir. Fomos enganados. O dia mais importante das nossas vidas foi construído sobre uma mentira. Antônio abaixou a cabeça. Pela primeira vez, aquele homem de postura rígida parecia pequeno. Fiz o que achei melhor na época. Vocês dois estavam perdidos. Pensei que, se os uníssemos, encontrariam estabilidade. Miguel cerrou os dentes. Mas você não tinha o direito de decidir por nós. Antônio levantou o olhar, os olhos vermelhos. Eu sei, e me arrependo. Cada vez que vejo a dor nos olhos de vocês, sinto que falhei como pai. O silêncio tomou conta. Inês sentiu a raiva dentro de si se dissolver pouco a pouco. Pela primeira vez, enxergava Antônio não como um empresário rígido, mas como um pai que escolhera a forma errada de amar. Ela falou baixinho.
Não posso apagar a dor que senti, mas hoje, olhando para Júlia, percebo que, apesar de tudo, nasceu algo verdadeiro. Miguel voltou-se para ela, surpreso e agradecido. Antônio assentiu, lágrimas escorrendo. Obrigado por me darem esta chance. Algumas semanas depois, foram a Évora, a antiga casa da família Santos. O ar tinha cheiro de alcaçuz e bolo recém-assado. João Santos, o pai severo, olhou a filha com a neta nos braços e disse, a voz embargada, filha, preciso admitir, fui eu quem insistiu em falar com os Azevedo. Achei que seria a melhor solução para você. Inês apertou Júlia contra o peito, a dor antiga voltando. Pai, sabe o que senti quando descobri? Que minha vida nunca foi minha. João abaixou os olhos. Sei que errei. E cada vez que vejo o quanto você sofreu, me arrependo. A mãe, Dona Lúcia, pousou a mão no ombro da filha. Fizemos por amor, mas o amor não justifica a manipulação. As lágrimas de Inês caíram. Mas dessa vez, Miguel colocou a mão em suas costas e sussurrou. Agora temos a escolha de perdoar. Não por eles, mas por nós. Inês olhou para os pais, depois para a filha adormecida. Na luz suave da tarde, murmurou, eu não esqueço, mas quero acreditar que podemos seguir em frente. João chorou, pela primeira vez na frente da filha. Nos meses seguintes, as duas famílias aprenderam a conviver. As refeições em conjunto tornaram-se menos tensas, preenchidas pelas risadas de Júlia, por histórias de trabalho e memórias partilhadas. Numa noite, ao colocar a filha para dormir, Inês disse a Miguel, sinto que finalmente estamos vivendo a nossa própria história, não a deles. Miguel beijou-lhe a testa, e desta vez, só nós dois decidimos o enredo. O choque da verdade não desapareceu totalmente, mas com diálogo e perdão, Miguel e Inês reconstruíram a confiança não apenas entre si, mas também com suas famílias. Entenderam que o amor deles já não era um dever, e sim uma escolha consciente, uma chama que eles próprios decidiam alimentar todos os dias. Lisboa brilhava sob o pôr do sol. Da varanda do apartamento em Príncipe Real, Miguel e Inês olhavam para os telhados vermelhos, enquanto o rio Tejo refletia tons dourados e alaranjados. Dentro deles, as tempestades já vividas pareciam apenas marcas tênues lembranças que ensinavam, mas já não ameaçavam. Júlia, agora com quase 1 ano, dava seus primeiros passos trôpegos. As risadas cristalinas da menina ecoavam pelo apartamento, como uma música que apagava todos os silêncios dolorosos que um dia existiram ali. Inês, sentada no tapete, estendia as mãos para ajudar a filha a caminhar. Miguel observava, tomado pela gratidão. Recordava o instante no hospital quando ouviu a confissão do pai. Lembrava-se dos dias em que Inês partira para Évora, da frieza sufocante do apartamento vazio, e compreendia. Todas aquelas provações haviam levado a este momento. Numa noite, depois de colocar Júlia para dormir, Miguel trouxe 2 taças de vinho tinto e um envelope. O que é isso? Perguntou Inês, meio curiosa, meio desconfiada. Miguel sorriu, o olhar suave. É o convite. Para o nosso 2º casamento. Inês arregalou os olhos. Você está brincando? Nada de brincadeiras. Ele segurou a mão dela. Da primeira vez foi arranjado. Mas agora quero me casar com você porque eu escolho. Inês ficou imóvel. Dentro de seu coração, a última camada de gelo se derreteu. As lágrimas vieram, mas desta vez de felicidade. Miguel, eu também escolho você. Todos os dias. Eles organizaram uma pequena cerimônia no Jardim Botânico da Ajuda. Sem vestido luxuoso, sem multidão de convidados, apenas a família próxima e alguns amigos íntimos. Helena, já bem recuperada, irradiava alegria ao ver o filho e a nora trocando novos votos. Antônio e João ficaram lado a lado, em silêncio, mas os olhos transbordavam arrependimento e perdão. Júlia, em um vestidinho branco, foi a daminha de honra, improvisada, no colo da avó. O riso da criança misturava-se ao canto dos pássaros no jardim, tornando a cerimônia um começo doce. Miguel segurou a mão de Inês e disse, encarando seus olhos, Inês, prometo sempre escolher você, não por dever, não por conveniência, mas porque com você descobri quem eu sou. Inês respondeu, a voix tremula, mas firme. Miguel,
Prometo ser sua parceira todos os dias. Vamos construir juntos, não porque alguém planejou, mas porque nós decidimos. Quando se beijaram, aplausos soaram. Mas para Miguel e Inês, apenas o compasso dos corações batendo juntos era a verdadeira música. A vida depois não virou conto de fadas. Ainda havia noites em claro com a filha chorando, desentendimentos sobre o trabalho, pressões financeiras e responsabilidades, mas a diferença estava na forma de enfrentá-los, como companheiros, não como estranhos dividindo o mesmo teto. Miguel aprendeu a sair mais cedo da empresa para buscar a filha. Inês aprendeu a compartilhar preocupações em vez de carregá-las sozinha. Sempre que brigavam, lembravam do voto feito no Jardim da Ajuda: nós nos escolhemos. Numa tarde de verão, Inês estava em seu novo ateliê de arquitetura, desenhando um projeto para uma escola sustentável. Miguel chegou com Júlia no colo, colocou a menina sobre a mesa, deixando-a rabiscar o desenho com o lápis. Inês riu. Ela já quer ser arquiteta. Miguel abraçou as duas e murmurou: eu não me importaria, desde que ela saiba escolher por si mesma. As palavras dele emocionaram Inês profundamente. Haviam dado uma grande volta apenas para compreender que o amor e a liberdade de escolha eram os maiores presentes que poderiam deixar para os filhos. Certa noite, depois de Júlia adormecer, Inês recostou a cabeça no ombro de Miguel, na varanda. Sabe, às vezes penso, e se nunca tivéssemos nos apaixonado? Miguel apertou suavemente a mão dela. Então o destino teria perdido uma boa história. Inês sorriu. Não destino. Escolha. Miguel assentiu. Você tem razão. O destino nos aproximou, mas o amor fomos nós que construímos. Na quietude da noite, trocaram um beijo. Não explosivo, não dramático, apenas a certeza quente de dois que haviam atravessado a dúvida para chegar um ao outro. Alguns anos depois, a família mudou-se para uma casa com jardim em Cascais. Júlia corria sob o sol, enquanto Inês carregava um bebê nos braços. Gabriel, fruto de uma decisão de amor após o segundo casamento. Miguel, sentado na varanda, contemplava a cena. Pensava em tudo o que viveram. De um CEO frio em um casamento arranjado a um homem que encontrou a felicidade real nas coisas simples. Inês se aproximou, sentou-se ao lado dele e apoiou a cabeça em seu ombro. Somos felizes, não somos? Miguel beijou os cabelos dela e murmurou: mais do que eu jamais sonhei. E assim, a história de Miguel e Inês não terminou com fogos de artifício, mas com uma chama constante. Um amor que começou como obrigação, mas cresceu até tornar-se uma escolha diária. Uma família imperfeita, mas verdadeira. Porque no fim, aprenderam a lição mais importante: o amor verdadeiro não explode como fogos, ele cresce devagar, como uma árvore que cria raízes profundas.